Oi gente, bom dia, sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre dois livros, eu acredito que seja uma trilogia, mas saíram dois livros até agora, que já saíram pro português, mas são livros de fantasia que meio que ultrapassam os limites de fantasia e são bem diferentes e bem interessantes. Eu acredito que existe um nicho bem específico de pessoas que vão gostar desses livros. E, enfim, são A Sociedade de Atlas e a continuação Paradoxo de Atlas. Eu vim falar aqui com vocês hoje sobre eles. Eu não tô com o primeiro livro, porque eu emprestei, mas o primeiro livro é A Sociedade de Atlas, vou colocar a capa aqui. Em inglês, The Atlas Six. Ele saiu, acho que ano passado, pela Tor. No Brasil, eu acredito que tenha saído pela Intrínseca. E é um livro de fantasia, mas que ultrapassa os limites da fantasia. Por quê? Porque ele basicamente leva a fantasia ao extremo. A Sociedade de Atlas é formada num mundo em que algumas pessoas têm poderes especiais. Então você tem uma pessoa que é telepata e tem uma pessoa que consegue manipular sentimentos. Tem duas pessoas que são... Eu não sei como traduziram para português, mas é tipo physicist. Eles conseguem mexer com os elementos da natureza, com tipo fogo, com moléculas, com tempo, sabe, com coisas físicas, com tipo quantum e tudo mais. E aí, essa é uma das coisas mais legais e é por isso que eu quero indicar os livros para vocês. No primeiro livro, a gente vê a formação da Sociedade de Atlas. Atlas é um cara que pertence a essa sociedade e basicamente a ideia é: e se a Biblioteca de Alexandria nunca tivesse sumido? E se na verdade ela ainda existe, só que apenas pessoas privilegiadas têm acesso a ela? E essa é a ideia de A Sociedade de Atlas. Basicamente, escolher pessoas muito talentosas para formarem um grupo de 6 pessoas, e dessas 6 pessoas, 5 vão ser escolhidas para progredirem e virarem membros dessa sociedade. Essas 6 pessoas são escolhidas com base nos seus talentos individuais, e é como se os talentos delas meio que complementassem uns aos outros. Nenhum dos integrantes, todos eles são bem jovens, nenhum dos integrantes tem muita ideia do porquê a sociedade tem interesse nos poderes deles. Mas o fato é que todo mundo que entra para essa sociedade cresce na vida. Então você tem grandes políticos, grandes celebridades, grandes físicos, pessoas que cresceram muito na sociedade usando o conhecimento a que elas têm acesso por estarem em contato com essa super mega biblioteca, que seria como se fosse a Biblioteca de Alexandria. O que é mais interessante em A Sociedade de Atlas e o que torna ela mais do que um livro de fantasia normal em que você tem uma escola e as pessoas têm poderes, uma coisa meio Harry Potter, é o fato de que, e é isso preencheu um espacinho dentro de mim que eu não sabia que sabe, um vazio que eu não sabia que existia. O fato de que todos os poderes são levados ao extremo. Então, a sociedade é colocada em certas situações em que os membros têm que usar os seus poderes de forma criativa e às vezes até uns com os outros ou uns contra os outros para resolver certas situações que aparecem na vida deles. Eu não quero entrar em muitos detalhes, porque eu realmente acredito que uma das formas mais interessantes de cair no mundo de Atlas é assim, de paraquedas, sem saber de grande coisa. Mas é muito legal saber que a autora, ela realmente parou pra pensar. E se uma pessoa, por exemplo, que não tivesse o menor senso de moral, que tivesse crescido acreditando que o mundo inteiro pode ser dobrado, por exemplo, com manipulação de emoções, se essa pessoa, que é completamente cínica, estivesse disposta a usar os poderes dela até o extremo, se essa pessoa não tivesse amarras morais, sabe, para usar os seus poderes. E isso é o mais interessante, é ver as formas como os poderes dessas pessoas são usados uns contra os outros, e como algumas delas se unem e usam os seus poderes de formas diferentes, quase como catapultando o nível da magia e fazendo com que a magia atingisse níveis que ela não conseguiria atingir se essas pessoas estivessem sozinhas. Então você tem comportamentos que você fica se perguntando: será que esse comportamento é dessa pessoa? Ou será que ela tá agindo assim porque ela tá sendo manipulada por fulaninho?
será que esse pensamento é dessa pessoa ou será que esse pensamento foi implantado na cabeça dela por fulaninho? E Olivia Blake consegue fazer com que tudo isso não só seja extremo, como seja extremamente crível e imprevisível. Então, você tem esses pensamentos, esses fluxos de pensamento nos capítulos, cada capítulo é narrado do ponto de vista de um personagem, e você fica se perguntando até que ponto aquilo é verdade, até que ponto aquilo vai influenciar outras pessoas, até que ponto aquilo foi influenciado por outras pessoas, sabe? Cada um tem os seus interesses particulares e cada um tem a sua intenção secreta dentro daquela sociedade, sabe? Não é pura ambição de chegar a um novo nível na sociedade, de passar dos 6 para os 5. Cada um deles tem um passado que teve a ver, obviamente, com os poderes que eles mostraram desde que eram crianças. E esses passados meio que determinam a forma com que eles agem no presente e explicam muito de como eles agem no presente. Uma coisa que eu tenho que destacar, se você for ler em inglês, o primeiro livro foi publicado primeiramente de forma independente. Eu não sei se foi a própria autora que publicou ou se foi uma editora independente, assim, menorzinha, mas o fato é que o primeiro livro foi publicado e foi republicado ano passado. Eu acho que a primeira publicação é 2019, e aí ele foi republicado ano passado pela Tor, que é uma editora grande, uma editora que dá um trabalho muito bom nos livros dela, e ele sofreu uma revisão. E eu notei que da primeira versão para a segunda, muita coisa que tinha ficado confusa no primeiro texto ficou bem mais clara no segundo. Então, se você for ler o livro, são bem bonitas as ilustrações. No primeiro livro, elas mostram cada um dos personagens. No segundo, geralmente existe algum tipo de interação entre eles. Quanto à sequência, eu falei muito do primeiro livro até agora, eu não falei muito do segundo livro. O segundo livro saiu ano passado, esse The Atlas Paradox, e ele tá pra sair agora em português, o Paradoxos de Atlas, capa aqui. E eu não gostei tanto do segundo livro quanto do primeiro livro. Mas isso é clássico de fantasia. Isso não quer dizer nada ruim. É só que, assim, eu acho que o primeiro livro teve um choque muito grande de ter esse mundo diferente, de ter todas essas características diferentes, de ver uma coisa tão inovadora em fantasia. E o primeiro livro terminou com meio que uma bomba, com um final, assim, muito chocante. E eu fiquei esperando nessa expectativa sair o segundo livro. O segundo livro é bom, é muito bom, ele tem todas as características do primeiro livro. Só que é como se ele estivesse preparando os personagens para a conclusão. Ele tá preparando os personagens, os sentimentos dos personagens para a conclusão. Então ele é um livro que acontece muito mais na perspectiva interior dos personagens, muito mais tipo nos sentimentos e no que eles estão pensando e em como eles encaram os seus poderes, do que em ação, do que os personagens, sabe, agindo uns contra os outros ou contra outras organizações. Então, você tem alianças que são quebradas, alianças que são formadas, você tem personagens que são isolados, personagens que tentam buscar os personagens isolados, você tem pessoas que precisam testar os limites dos poderes delas para poderem ganhar espaço de volta nesse mundo. E, assim, tudo é muito interpessoal e, ao mesmo tempo, interiorizado, sabe? É muito psicológico. E faz sentido, porque depois de tudo que aconteceu no primeiro livro, era impossível que os personagens não tivessem uma reação psicológica muito forte a esses eventos e que eles não reagissem, na verdade, a tudo que aconteceu no primeiro livro. E a questão é que no primeiro livro você tá acostumado a ter muita ação, e aí no segundo você dá meio que uma pausa pra todo mundo meio que se alinhar e as peças... É como se você tivesse as primeiras rodadas de um jogo de xadrez no primeiro livro e no segundo você tá naquela fase de estratégia, de tentar prever o que o seu inimigo está fazendo e tentar se posicionar em relação ao seu adversário da forma mais inteligente. E aí
não é tão agitado quanto o primeiro livro. Se você for resumir a história, digamos assim, não acontece tanta coisa quanto acontece no primeiro livro. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu paro pra pensar no segundo livro, mais faz sentido que as coisas aconteçam dessa forma, porque não faria sentido que a gente fosse direto pra uma conclusão, pra um terceiro livro cheio de ação e de, sabe, traição e backstabbing e, sabe, uso dos poderes de fato e avanço no roteiro mesmo da história, sem que a gente entendesse por que as pessoas estavam agindo daquela forma. E aí eu acho que o livro planta esse terreno, sabe? Ele prepara esse terreno muito bem para a conclusão da história. E quanto mais eu penso... No momento em que eu li o livro, eu fiquei um pouco desapontada, porque eu fiquei esperando aquela ação que tinha acontecido no primeiro. Mas quanto mais eu reflito sobre ele, mais eu percebo que, tipo, isso é necessário. E isso permite que muita coisa vá acontecer no terceiro livro. O terceiro livro está previsto para 2024. Eu acredito que é abril de 2024, em inglês. Mas eles têm sido publicados muito rápido em português. Então eu imagino que mesmo em 2024 já vai ser traduzido o terceiro livro da trilogia. Estou muito, muito, muito empolgada. Quero muito saber o que acontece. E é impossível não se envolver com todos os personagens, porque mesmo os mais desprezíveis deles, mesmo as pessoas que agem das piores formas, você entende porque eles agem daquela forma. E você quer saber até onde aquela pessoa está disposta a ir, acreditando naquilo que ela acha que é o certo, ou o útil, ou o conveniente pra ela, sabe? Muito, muito, muito empolgada pra saber a conclusão da história. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu tentei ser o mais breve possível e tentei dar o mínimo de spoilers possível. E é isso. Por enquanto, eu acredito que a trilogia de Atlas valha muito a pena. Eu recomendo demais. Faço essa observação sobre o segundo livro, que ele é mais lento do que o primeiro, mas ainda acredito que vale a espera, sabe? A expectativa do terceiro livro, segundo. E eu realmente acredito que se você gosta de fantasia e você sempre sentiu essa necessidade, é tipo Guerra dos Tronos, só que sem aquele... Eu odeio o fato de Guerra dos Tronos ficar, tipo, matando personagens pelo fator choque e você não poder se apegar a ninguém. E às vezes o personagem que age de forma burra é premiado por agir de forma burra. Se você agir de forma burra em A Sociedade de Atlas, você morre, cara. Você morre em 2 segundos. Você é, tipo, passado pra trás muito rápido. E eu acho massa ver todas essas pessoas inteligentes e com inteligências diferentes, com formas de inteligência diferente, agindo umas contra as outras e umas com as outras, e a coisa crescendo e saindo cada vez mais de controle, sabe? Então, se você gosta de fantasia, se você gosta de, tipo, jogos mentais e traição e armação e todos esses aspectos meio políticos que às vezes aparecem em fantasia, aposte em A Sociedade de Atlas, você vai gostar. Então é isso, gente. Se você gostou, curte, se inscreve, aperta no sininho, todas essas coisas. E até a próxima.